importância, como eu falei no início. É uma coisa que nós não olhamos. O primeiro é o que é o pecado. O segundo é contra quem o nosso pecado é cometido. O terceiro é a gravidade do pecado. E o quarto é a liberdade do pecado. Porque se não há convicção do pecado na vida do cristão, não há salvação. O primeiro ato de Deus na vida do cristão é o quê? Convencer do pecado, não é? O ministério do Espírito Santo. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa que vem para a igreja e permanece aqui, mas não tem uma convicção do pecado, ela pode permanecer por um tempo. Mas logo ela vira as costas e se vai. Porque para construir um edifício grande, primeiro é preciso o quê? Cavar bem fundo. Se você não cavar bem fundo, não fazer o alicerce, esse edifício pode ser levantado, mas qualquer tremor, qualquer coisa, ele logo vem ao chão. Por quê? Porque não desceu até o fundo. Isso que eu vou falar agora é sobre o pecado. E o ministério do Espírito Santo é convencer do pecado. E essa é a evidência do avivamento. Não pense que a evidência do avivamento é nós começarmos a sapatear e darmos cambalhotas e pularmos e darmos risada e gritar. Não, isso é alegria. Mas o verdadeiro avivamento é quebrantamento pelo pecado. O verdadeiro avivamento é o que foi falado aqui hoje, que Pedro falou: Senhor, sou pecador, afaste de mim. O verdadeiro avivamento é como Isaías, após ter visto a glória do Senhor, falou: Senhor, eis que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Isso é avivamento. Se acontecesse um avivamento aqui hoje, nós não estaríamos pulando e sapateando, estaríamos todos chorando, falando: Senhor, quem pode salvar um pecador como eu? A palavra de Deus nos diz em 1 João: o pecado é a transgressão da lei. E o que é a lei? A lei se resume nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o que completa, é o que forma o caráter de Deus. Deus é aquilo, os 10 mandamentos, aquilo é o que Deus é, aquilo é o que Deus faz e o que Deus não faz. Aquilo foi o que Jesus fez quando ele veio à Terra. Ele cumpriu os primeiros 4 mandamentos, que significa amar a Deus acima de todas as coisas, e ele cumpriu os últimos 6 mandamentos, que significa amar o próximo acima de todas as coisas. E quais são os 10 mandamentos? Nós temos que saber essa lei de Deus. Porque se nós amamos e temos prazer na lei de Deus, amém, nós temos que saber qual é essa lei. Nosso coração foi circuncidado. Agora, a gente olhando assim os 10 mandamentos, parece fácil, não há dificuldade. Não matar, não roubar, sabe, não cobiçar. Mas se a gente for parar para olhar esses 10 mandamentos, o que eles realmente significam, a gente é impactado com tal coisa. Sabe, os legalistas, os fariseus, eles olham só o mandamento ali, eu faço. Mas se a gente for um pouquinho mais fundo, você vai ver o quão forte, o quão profundo são esses mandamentos. E eu quero falar, não quero demorar muito nesse ponto, mas o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Não trata somente de Baal, ou de Alá, ou desses tantos de deuses que temos hoje. Sabe, Deus se trata daquilo a quem servimos. Aquilo que damos maior importância na nossa vida é o nosso Deus. Você vê que você não precisa adorar Baal para ter outro Deus? Talvez o nosso Deus seja a internet. Talvez o nosso Deus seja uma televisão. Talvez o nosso Deus seja os amigos. O nosso Deus é aquilo que passamos a dar mais importância. Talvez o nosso Deus é o ministério na igreja. Eu não dou tanta importância para Deus, mas eu dou importância para a pregação aqui. Eu dou importância para a hora do louvor. Talvez o meu Deus seja isso. Segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem, no céu ou na terra. Ídolo não se trata apenas de você se dobrar diante de um Deus de madeira. Ídolo, nós fazemos ídolos com a nossa mente. Como? Toda vez que nós pensamos em Deus de uma forma que Ele não é, nós criamos um Deus diferente. Se eu pensar no Silas de uma forma que ele não é, eu vou estar pensando no Silas? Não. Eu vou estar pensando em outra pessoa. E assim, nós não temos o conhecimento completo de Deus. E muitas vezes não buscamos saber quem Deus é. Então nós muitas vezes achamos que estamos adorando Deus verdadeiro, mas temos um ídolo na nossa mente. Um Deus que não é o verdadeiro, mas um Deus que nós criamos. Um Deus que não é o que a Escritura testifica, mas um Deus que nós criamos. Nós não podemos ter imagens. Ou seja, imagem é criação. Nós não podemos adorar as coisas criadas de Deus. Não podemos adorar dons. Não podemos adorar homens. Não podemos adorar coisas feitas pelos homens. Não podemos ter essas imagens e adorá-las. E outra, não podemos ter imagem de Deus em nossa mente.
Isso é um pecado. Deus falou, não farás imagem de mim, porque ninguém sabe como eu sou. Eu sou, acabou. Tem um livro que fez muito sucesso entre os evangélicos, A Cabana. Vários comentários desse livro, os cristãos adorando. Nesse livro eles pegam um Deus invisível e dão uma imagem a Deus. Eles colocaram Deus como uma mulher jamaicana de tranças. Ou seja, eles estão pegando o Deus invisível, a glória de Deus, e transformando em uma coisa criada. Isso é um mandamento proibido. Eu li um livro que é muito interessante, que se chama Carta do Diabo a seu Aprendiz. Esse livro foi escrito com o intuito de mostrar aos cristãos como que o diabo nos tenta, como ele faz. É um livro muito interessante. E o diabo falando para o seu aprendiz, ele fala, é muito interessante quando o seu paciente, que ele chama o cristão de paciente, está orando com imagens de Deus na cabeça. Com a imagem que eles veem no filme, com a imagem que eles veem no livro. Porque eles não estão orando ao Deus invisível, eles estão orando ao Deus que eles têm imagem. E isso é ter imagem das coisas que estão no céu. Você vê que quando nós estamos orando, nós temos que lutar contra isso, contra fazer uma imagem de Deus na nossa mente, contra tornar Deus uma coisa que Ele não é, contra tornar Deus uma criação da nossa mente. Está vendo como o mandamento é mais profundo? Hoje o nome de Deus é brincadeira. Meu Deus! Mas a pior coisa é nós usarmos o nome de Deus no lugar de palavrão. Isso é blasfêmia. Como assim usar o nome de Deus no lugar de palavrão? Quando acontece coisas que nós iríamos xingar e falando, Deus do céu. Você percebe? A gente está falando o nome de Deus que nos deu a vida, que nos deu todas as bênçãos, e estamos colocando o nome dele num lugar de um palavrão, num lugar de um xingamento. Quantas vezes nós não fazemos isso? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Está nos 10 mandamentos. Hoje eles fazem um rebuliço para falar que, sabe, esse mandamento não faz parte da lei cerimonial, não precisa mais, mas está nos 10 mandamentos. O que a gente faz com ele? A gente faz como os adventistas? Cria uma legalidade? Não. A gente faz como os judeus? Não. Mas nós entendemos o mandamento da forma que ele é. E a forma que ele é simples. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. A palavra sábado quer dizer sabate, que quer dizer descanso. Então o mandamento é, lembra do dia de descanso para santificá-lo. O que é lembrar do dia de descanso? Nós temos uma vida corrida. Trabalhamos, estudamos durante a semana. Não temos tempo para, sabe, ter uma meditação com Deus. Tempos a mais de oração. Deus fala, tudo bem, 6 dias trabalharás. Mas no 7º dia, eu descanso. No 7º dia, você tem que dedicar mais tempo a mim. No 7º dia, eu descansei e você irá descansar. Agora, eu não entendia. Eu olhava por todo o Antigo Testamento e via Deus sendo tão severo com esse mandamento. Todas as vezes ele falava, você quebrava os meus sábados, vocês não estão descansando. E eu falava, por que Deus se importa tanto com a gente descansar? Deus quer que a gente descansa? Para quê? Mas então eu entendi. O que se trata de descanso não é um descanso para descansar, ficar de perna para o alto. Lembra do dia de descanso para o quê? Para santificá-lo. Era isso que os fariseus faziam. Eles apenas descansavam. Eles apenas não pegavam as coisas. Apenas ficavam em casa. Mas esse não é o objetivo do mandamento. Agora, não ter prazer nesse mandamento implica em uma grande questão. Porque sabe o que a Bíblia fala nas cartas de Paulo? Que esse dia de descanso é a sombra das coisas que virão. A Bíblia fala que quando nós formos para a glória, nós entraremos no descanso eterno, no sabate eterno. Então esse dia de sábado, descanso, que não é o sábado, é um dia de descanso que a gente tem que ter, é a sombra das coisas que vão vir. Ou seja, a sombra do céu, que a gente vai conhecer a Deus, glorificar a Deus, estar com Deus. Esse dia é a sombra daquelas coisas. Então se nós não temos prazer aqui, nesse dia que é a sombra daquilo de estar com Deus, de fazer em Deus, nós não teremos lá. E é por isso que Deus pegava tão firme nesse mandamento, porque se o povo não tinha prazer em buscar ele nesse dia, significava que o povo não estava nem aí para ele. O povo trabalhava durante a semana e quando chegava no dia de descanso ia visitar a família. Ia fazer isso, ia fazer aquilo. E ainda chegava e não queria ter tempo para buscar Deus, você trabalha tanto. Mas Deus fala, exatamente por isso que tem um dia de descanso. E o nosso dia hoje é domingo. Esse é o nosso dia, que nós temos que dar maior devoção a Deus, que temos que reservar maior tempo a Deus. É um mandamento importante. E muitos santos do passado, cristãos, pecadores, mas santificados pela justificação de Cristo, diziam que grande parte da falta do nosso crescimento espiritual vem de negligenciar este dia.
E eu no começo eu não achei, mas você vai estudando, vai vendo a profundidade que tem isso. Tem verdade nisso. Se isso não fosse importante, não estaria nos 10 mandamentos. De separar um dia, desistir um dia de folga, de sair e falar, não, esse dia eu tenho que dar para o Senhor. Tenho que buscar, tenho que me alimentar dele. Não darás falso testemunho. Agora nós temos uma mania, nós cristãos, de classificarmos mentirinha, mentira e mentirão. A mentirinha nós já começamos com os nossos filhos desde pequenos. Quer falar que Papai Noel é verdadeiro, Coelhinho da Páscoa. Não é mentirinha, mas é mentira. E nós já fazemos os nossos filhos crescendo mentindo para eles, mas é uma mentirinha. E tem a mentira, né, que é aquela de telefone. Não tá, mentira. E tem as mentiras mais graves, mas tudo é mentira, tudo é falso testemunho, tudo é pecado. Vamos para o próximo. Não cobiçarás. Esse é fácil. Não tem muito segredo. E nós todos reconhecemos que somos assim. Quando vemos o nosso próximo com casa, carro, mulher, e nós olhamos e falamos, eu podia ter um desse. É cobiça. Mostra o nosso coração pecaminoso. Isso tudo que eu falei é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Você viu que os 10 mandamentos mostram todos os pecados? Tudo. Agora, deixar claro que Jesus não aboliu os 10 mandamentos. Ele falou que os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus e amar o próximo. E você vai ver mesmo se você ler. Os primeiros 4 mandamentos, se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai obedecer os primeiros 4 automáticos. Se você amar o seu próximo, você vai obedecer os outros 6, que é não mentir contra ele, não odiar, não matar, não adulterar com o seu próximo, não cobiçar. E o pecado é a transgressão da lei. Nós temos que estar familiarizados com isso para quê? Para ser sensível ao pecado no nosso coração. Como nós vamos saber que quebramos uma lei se não conhecemos a lei? Como vamos nos arrepender de algo? Como vamos exercitar o nosso arrependimento? Porque o arrependimento precisa ser exercitado. Se nós não pedimos perdão, se nós não pensamos nos nossos pecados com frequência, o nosso coração se torna endurecido para com o pecado. Porque Paulo mesmo diz, sabemos que a lei é boa, se for usada de maneira adequada. Então há a maneira adequada de usar essa lei e há a maneira inadequada. Eu quero começar com a inadequada. Sabe como que é a maneira inadequada de usar essa lei? Eu obedeço tudo e logo estou aceito por Deus. Essa é a maneira inadequada. Qual que é a maneira adequada? Eu sou aceito por Deus, por meio de Jesus Cristo, e logo obedeço.